Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Conexão Promundo, que é o podcast do Colégio Promundo. Hoje a gente está aqui com convidados absolutamente especiais, né, incríveis, para conversar sobre uma temática que é hoje, assim, né, eu acho que é uma das que mais chama atenção nas mídias, acredito que é um dos temas que mais vem ganhando relevância aí em discussões, seja dentro das salas de aula, seja também dentro de casa, mas é falar sobre os conflitos no Oriente Médio e como esses conflitos vêm afetando toda uma dinâmica socioeconômica global. Para a gente entender melhor todo esse contexto, né, a gente está aqui com três especialistas maravilhosos para conversar, que é o professor Rômulo, de História, professor Fagner, de Geografia, e a professora Simone, de Linguagens. Então, a gente está aqui hoje, né, e eu, Kleber, como apresentador e também como parte desse grupo, a gente vai tentar entender por que é tão importante debatermos, conversarmos sobre, sair um pouco daquela falácia de internet, de tantas narrativas que são criadas. A gente tem que buscar o fato, temos que buscar a ideia do que aconteceu na história, como é que isso vem impactando a sociedade, e é claro, para a gente ver como é que isso afeta o Brasil, que é nosso interesse. Muita gente acredita que a guerra está acontecendo lá fora, distante da gente, mas não afeta o Brasil. Acredito que é bem o contrário, né? Está afetando e muito, né, o país. Até mesmo antes de afetar, realmente já estava afetando. É isso que a gente vai tentar entender aqui nesse episódio, tá certo? Para isso, a gente começa a dialogar, né? Vocês querem falar alguma coisa, querem dar uma introdução iniciada aí com o pessoal? Com certeza. Para mim é uma honra, mais uma vez, participar de um evento, né, tão importante, marcado pela busca, né, da intelectualidade, profundidade com os colegas aqui maravilhosos, que vão agregar valor, e eu tenho certeza que sairemos daqui mais enriquecidos com relação a essa temática. Pessoalmente falando, é interessante, Kleber, observar, né, que tem 200 anos que o petróleo ele promove uma série de impactos, né, na sociedade, e isso levando em consideração, né, o século XIX, quando acontece a segunda revolução industrial, no sentido, né, do petróleo ser a primeira, mas 200 anos que impacta a sociedade. E dentro desse viés, é muito importante nós entendermos os acontecimentos atuais, né? Porque os jornais eles tracejam os momentos, né, de uma forma, diríamos, um pouco, vamos dizer assim, efêmera, e aí o objetivo é você ter o aprofundamento para a compreensão melhor desses fatos, e aí precisa se recorrer a essa profundidade. E observando, obviamente, né, todo esse contexto, por que os Estados Unidos promovem ainda hoje tantas intervenções e na busca incessante de petróleo e, ao mesmo tempo, se perguntar que o discurso, né, vamos colocar assim, o pano de fundo, é sempre uma ideia de levar uma democracia quando, no fim, os interesses são econômicos. Né? Nos parece que, desde o primeiro momento em que o petróleo passa a ser usado enquanto um combustível, enquanto uma série de outras utilidades, a gente observa os países, né, iniciando uma corrida histórica no século XIX, que é o processo neocolonialista ou imperialista do século XIX. A partir daí acarretam-se muitos conflitos e você começa a entender principalmente o porquê dessa relação Estados Unidos e petróleo o tempo inteiro acontecendo. Né? Obviamente que envolve toda uma série de situações, né? Principalmente a geografia traz os ambientes em que você tem essas ricas bacias petrolíferas, mas é interessante observar como os Estados Unidos estão envolvidos em todos os conflitos, praticamente todos. Estava lendo até recentemente que, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, se envolvem em mais de 70 intervenções e a maior parte delas tem a ver com essas questões ligadas ao petróleo. E a gente nós não podemos nos enganar que nos afeta, continua a nos afetar, estamos vivendo uma alta de combustíveis, de preço, de uma série de situações, então é necessário que a gente faça, de fato, esse resgate para que a gente tenha um aprofundamento melhor. Só vou dar uma deixa para os colegas nessa uma situação mais descontraída, mas eu acho que para entender Estados Unidos, né, e as suas intervenções, a gente faz um resgate e as suas doutrinas, que é muito também representativa, né, da parte de interpretação de texto, redação, linguagens, enfim. E eu começo com a doutrina Monroe, América para os americanos, mas num contexto naquele momento muito mais de incentivar as independências da América, né, de um modo geral espanhola,
e a América Portuguesa, mas ao mesmo tempo já buscando ali mostrar, né, as suas verdadeiras intenções, que é um processo futuro de dominação econômica, de submissão. Tempos depois, você tem doutrinas como a Destino Manifesto, como o próprio Big Stick, e aí você começa a entender os expansionismos, né? Intervenções, inclusive armadas, as guerras contra o México e os Estados Unidos se colocando, né? Inclusive se dizendo escolhidos por Deus para serem expansionistas e tomando territórios de maneira recorrente, causando conflitos Que históricos, é tá? aquela imagem bem famosa, né? Que é tipo uma deusa carregando É, o fio elétrico com as carruagens indo, isso. né? Que eu acho E, que a- é uma das imagens mais famosas que é, representam. E ali o simbolismo daquele contexto é o levar do progresso, né? Aí é bom, Kleber, essa intervenção, porque dali você já percebe. É uma imagem que traz uma perspectiva de civilização, de progresso, de liberdade, mas as intenções verdadeiras é a tomada de territórios. E puxando assim para essa área, é interessante analisar quando vocês falam de imagem, porque o que é o fator da imagem? Uma das questões que muito cai no vestibular em nível de linguagem interpretativa é a perspectiva da mistura da linguagem verbal e não verbal. Então, o que isso vai conduzir? A necessidade do aluno realmente entender esse aspecto histórico-geográfico, para que ele possa entender que o gênero chargezinho, o que ela faz? Ela traz uma imagem através de uma linguagem verbal e não verbal que busca entender, inferir o objetivo dela. Então, como é que eu vou contradizer uma perspectiva de uma imagem que mostra um progresso e liberdade e, por fundo, realmente eu não tenho esse interesse. Eu tenho interesse de uma oposição, de um questionamento, de uma briga econômica, um aspecto religioso, que é muito aprofundado na época. Por isso que o gênero em si, quando ele vai abordar dentro do vestibular, que é uma questão certa, eu preciso realmente ter essa ampliação de conhecimento, ou seja, é uma linguagem chamada uma linguagem extralinguística, não é somente o que está dentro da imagem, é o fator da imagem junto com o aspecto histórico e geográfico. Porque é Perfeitas. legal, né? Muitas provas, desculpe, Fagner. Na prova de linguagem aparece muito isso, né? Que Sempre, O é, tempo inteiro. exato. eu lembro até de uma questão de geografia que era o cara fazendo de bicicleta, fazendo Isso. monumentos, né, com Isso. GPS. Acho bem legal essa E o parte que é de textos, né, que mistura E o que é essas áreas. interessante para a gente é porque o que acontece, Kleber, nessa situação, muitas das vezes o aluno ele fica muito direcionado a somente entender rápido o que é que essa imagem quer passar. Mas existe algo chamado de conhecimento extralinguístico. O que é um conhecimento extralinguístico? É o que extrapola o que está além da imagem. É um fator geográfico, é um fator histórico, é um fator atual que eu preciso resgatar para realmente eu ser assertivo dentro das questões. É muito importante entender uma palavra que o Romulo trouxe, né? Que para a gente, Simone, na interpretação de texto, a narrativa, né? A narrativa Uhum. é um ponto muito crucial, porque quando a gente fala do processo de destino manifesto, da forma expansionista americana, de como eles construíram através do cinema, através dos quadrinhos, através dos personagens, um pano de fundo para que esses conflitos que hoje a gente trata de Oriente Médio, mas não é Oriente Médio, é um conflito global, Muito mais. né? Amplo, de dimensão gigantesca. Ele perpassa por um número de Isso. fatores objetivamente curiosos. Muitas vezes a gente tem analogias de aprofundamento da narrativa que a gente tem dificuldade com um aluno em sala de aula de entender o que é aquilo, né? Tem um personagem que foi nossa época, né? Nossa infância, que é o Nossa, XP. foi É, ótimo. já vai dar de antigo, muito mais velho. Todo mundo vai saber uma taxa de idade que viveu a época do Chaves e do Chapolin Colorado. Sim, Com sim. certeza. E, nossa, aquele humor sático, né? A gente tem uma coisa, uma sátira muito forte, mas tem uns personagens do Chapolin Colorado que são muito curiosos. Você vê o vermelho da União Soviética, Isso. né? Você vê lá o seu Madruga travestido de Superman, né? É. E aquele dito lá, time is money, né? É. E um herói que não consegue salvar ninguém, um herói que... E nos episódios eles não se encontram, porque isso desenha justamente o contexto dos conflitos atuais, né? Existe uma máxima ali por trás, né, Romulo, de uma União Soviética, hoje Rússia, hoje desenhada como China, mas do outro lado tem uma nuance estadunidense, né? A América, e eles não vão se encontrar, eles não vão se debater, né? Na história, a gente chama esses contextos de Guerra Fria,
os pontos de guerras quentes, mas eles não têm um embate objetivo direto, pelo contrário, né? A gente teve agora, semana passada, os encontros dos presidentes dos Estados Unidos e da China, uma visita diplomática, eles se encontram, se abraçam, se conversam, na frente das câmeras está tudo muito bem, mas que por trás todo esse contexto petrolífero religioso, né, esse conflito social, ideológico, que é muito forte a questão da ideologia que a gente tem que considerar dentro desses fatores, ele vai denominando uma esfera, uma sociedade, que é muito curioso para a gente da história da geografia, que isso nasceu, a gente adolescente, né? A gente aqui dessa mesa, todo mundo adolescente, lá em 11 de setembro de 2001, e aquilo trazia para a gente uma nova face que a gente, naquele momento, todos nós tivemos dificuldade de entender, né? Isso. Porque, nossa, eu lembro que eu estava na escola no 11 de setembro de 2001, e aí todo mundo correndo para um lado e para o outro, e sem entender o que estava acontecendo. A própria instituição escolar não sabia se a aula continuava, se interrompia, se a gente tinha que ir para casa. E ali o contexto da globalização trazia para a gente algo que era, pela primeira vez, de forma mais complexa, algo que não era só o petróleo, algo que era ideológico, algo que era informacional, algo que era tecnicamente novo, porque eram estratégias novas de conflito que estavam surgindo dentro daquela história contemporânea, e tudo aquilo trazia para a gente de volta a origem de muitos conflitos, que era o Oriente Médio, né? A base de tudo aquilo. E por trás, até hoje existe uma dúvida, né? Quem financiou aquilo? Né? Quem promoveu aquilo? Foi só uma pessoa? Foi um homem só contra uma nação? O que estava acontecendo e por que aquilo mudou minha vida? Nossa, quem viveu um período anterior a isso, você entrava num avião, levava o que você quisesse dentro do avião, né? Hoje, para você entrar, passa uma era ali que você tem que tirar o cinto da calça, o sapato, põe no raio-x, passa por uma segurança muito mais ampla. Então, todo esse contexto, é importante que a gente entenda que quando a gente fala de um conflito, ele não está, Kleber, associado objetivamente aos povos envolvidos, ao território envolvido. Ele ganha uma escala de globalização, ele ganha um recorte muito maior, e aí quando a gente traz para a era de vestibulares, a gente tem que lembrar, né, Romulo, que não é só o conflito, mas especialmente as bordas do conflito. O fator da origem, né, em si. Isso. E o que é interessante na fala de vocês, porque Romulo diz assim, ó, e o discurso, o que isso tão enfatiza na minha prova de linguagem? Sim. Eu poderei, com certeza, encontrar um discurso diante, no caso, na perspectiva até de variante linguística, ou seja, o porquê que esse discurso foi utilizado numa perspectiva de uma linguagem padronizada, de uma linguagem, um fator não padrão. Será que foi utilizado um aspecto eufemista diante da fala para que eu pudesse realmente tentar mostrar algo, mas de uma maneira mais oculta? Então, todo esse processo ele é algo muito enfatizante da nossa prova. Quando você utiliza gênero, notícia, na reportagem, o texto informativo, então pode ter certeza que você vai trazer na nossa prova uma informação sobre essa, é muito bem colocada, Rômulo. Quando você diz assim, a gente tem que desconstruir, só pensando só em petróleo. Tudo aqui que nós estamos também tem a ver. Sim. Porque com certeza você pode pegar um texto informativo lá na prova e analisar o objetivo desse texto, que seria um processo de mostrar ao vestibulando que esse problema não é somente o fator de um petróleo, é fator mais amplo do que se imagina. E quando eu gosto da sua colocação, Fagner, na ideia sobre o quê? Olha, o texto informativo vai trazer isso. O texto expositivo vai expor esses problemas. Quais são os problemas que se existem? Não é só um problema que a notícia passa, é um problema de fator mais amplo e anterior, de um aspecto religioso, de um aspecto de interesses econômicos fortes, de quem são essas pessoas que mais são afetadas. Aí eu imagino que um processo de progressão textual, porque normalmente a prova cobra muito aquela ideia de você colocar os conectivos e dizer qual foi o fator da ideia, o valor semântico existente dele dentro do contexto. Eu esse choque muito e essa bom. excelente, Simone. Eu não quis essa parada assim. Coisa que a gente faz isso quando a gente se com pessoas que nos contribuem, na verdade. Sentindo bem. Isso. E ainda complementando isso que o Simone falou, essa parte também, esse choque que foi, como você citou exatamente, o de 2001, né? Primeiro que não estava passando Dragon Ball na TV Globinho, isso aí já foi descartado. Mas o choque cultural, né? Foi um choque, assim, porque a gente cresceu acostumado
a ver os Estados Unidos vencendo as guerras, os Estados Unidos salvando a humanidade, e do nada, o que era aquele herói está sendo agora atacado dentro de sua própria casa. Então foi uma mudança assim absurda e que trouxe também a perspectiva Vai de processo de descortinando, né, o habilidade. processo. Vai descortinando, né? É, A própria imagem também dos Estados Unidos, né? você tira aquela ideia Como de um país herói. blindado, né? É, E você começa também a perceber o quanto outros ataques o próprio Estados Unidos já tinha feito, Promovido. tinha liderado, tinha promovido no leste europeu, logo nesse processo da dissolução da União Soviética, né, para colocar o papel dele como polícia do mundo, é. vamos dizer assim. Então é um processo bem, essa desconstrução, ela é muito assustadora naquele momento que ninguém sabe para onde ir, o que fazer, o que entender, o que é que vai vir agora, né? É. Eu gosto muito de uma colocação que eu acho que marca muito esse processo dessa nova era, né? Dessa nova geopolítica que a gente passa a entender, que inclusive vem da parte de filmes também, né? Eu adoro essas referências. Mas tem o filme do James Bond chamado Skyfall. Sim. E a Amy, que é a líder, né, do sistema de inteligência lá britânico, ela tá tá diante de um juiz e ela começa a falar, né, sobre isso. E ela dizia essa frase, eu nunca esqueci, porque assim marca exatamente essa mudança de história. Antes, na Guerra Fria, a gente sabia quem era o inimigo. A gente sabia quem poderia atacar, a gente sabia quem era contra a gente. Hoje, a gente não tem mais essa noção. E eu acho que o 2001 trouxe esse medo mesmo, trouxe essa ideia de que quem é agora o inimigo, né? Porque até mesmo dentro de sua própria casa, você vai ter alguém lá. E os Estados Unidos já tinha feito tantos financiamentos para atender seus interesses dentro ali do Oriente Médio, e logo quem ataca é um país do Oriente Médio. Mas até que ponto é só realmente o Oriente Médio? Até que ponto também não tem o próprio Estados Unidos ali dentro para criar todo aquele caos, aquela ideia para poder voltar mais forte, né? Tem todos esses contextos. É. E trazendo, e já apontando para você, desculpe, a Wagner ia falar antes. Como tá? Há um recorte que você trouxe que é importantíssimo, essa questão de polícia do mundo, né? Essa polícia do mundo nasce sistematicamente através da construção da ONU. Quando a gente pega a construção da ONU, a base de construção da ONU, qual é o seu sentido? Promover, manter e regular a paz. Então, a partir daquele contexto, alguém tem que ser o ente regulador dentro dessa sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, mas dentro de uma chamada Guerra Fria. Então, há todo um recorte onde, de fato, irão surgir esses movimentos, né? E aí, na história, a gente tem o Hobsbawm para fazer os recortes de forma distinta de datas de séculos, né? Hobsbawm vai pegar eventos, né? Ele diz, olha, os grandes eventos da humanidade marcam mudanças de eras, de Era dos séculos, extremos, né? né? Era A dos era dos extremos, né? A versão do inimigo, né? A narrativa, né, Simone? A narrativa construída. Olha, nós precisamos patrulhar o mundo para manter-o em paz, né? O inimigo agora é tropa de elite, né? O inimigo agora é outro, né? Aí você gira, você gira todo o contexto de mundo para dizer, ó, e patrulhar significa Sim. É porque tecnologia, eles usam metáfora, né? entendeu, Fagner? Essa ideia realmente do patrulhar, É. minha gente, daqui a pouco a gente elabora uma prova. Com certeza. Essa ideia do patrulhar é muito bem colocada porque ele vai utilizar um fator metafórico, que é realmente essa ideia da comparação de maneira subentendida. A quem eu me refiro esse patrulhar? E isso você cria no despertar do aluno muita dúvida, porque qual seria o sentido real dentro desse contexto? A fala de vocês são maravilhosas. Dentro do contexto, qual é o contexto que eu estou utilizando? É um patrulhar na perspectiva de resguardar, de realmente proteger, ou é um patrulhar na perspectiva de eu estar no interesse para que eu possa ver o que está acontecendo e mais tarde eu possa atacar? E aí a história vem para, mais uma vez, aprofundar o debate. Porque, É isso que eu até te perguntar sim, agora, né? Mas qual seria, né? Então a gente falou aqui de vários períodos, aspectos, né? vários contextos, né? Isso. Mas qual seria, Rômulo, essa origem, né? Porque que a gente está aqui, conflitos no Oriente Médio, mas ao mesmo tempo estamos falando do mundo inteiro, né? É, Como é esse contexto aqui que você poderia trazer? com certeza. Eu queria agregar também o valor com relação assim, todo colonizador, todo expansionista, né, para justificar as suas intervenções, ele demoniza o espaço. Aí você pensa nos romanos, que você pode sim conectar com os Estados Unidos hoje, né?
Não à toa, simbolicamente, uma águia representa as duas nações. A águia é esse animal sagaz e magético, né, que tem essa perspectiva de expansionismo, ser um predador, né? E os romanos, eles não foram os primeiros a colocar, mas, por exemplo, citaram os povos dominados ou aqueles que resistiam à sua dominação de primitivos ou bárbaros, né? E aí eu crio uma demonização em que eu justifico intervenções, mortes, escravidão, entendeu? Em prol de um objetivo, mas eu justifico isso, né, através desses conceitos. Respondendo à sua pergunta, muito mais objetivamente, eu vejo um ponto de partida que é o século XIX. Naquele momento pós, né, você cita a segunda Revolução Industrial e você entra com o processo neocolonial que eu falava desde o início. Naquele instante você vê, e aí sim, potências europeias que surgem a partir da segunda Revolução Industrial. Essas potências europeias, elas justificam a partilha da África e da Ásia, principalmente da África. E aí quando você olha as necessidades, né, peraí, vivemos uma revolução industrial, disputamos mercados, queremos mão de obra barata, né? Mercado consumidor, territórios, petróleo. Eu acho que esse é um grande ponto de partida. É o processo neocolonial. Mas, mais uma vez, trazendo a máxima de Roma e agora para esse momento, eu preciso justificar. E aí, como é que eu justifico? Surge uma teoria racista, deturpada, né, de um então inglês chamado Spencer, que se apoia nas ideias de Darwin, né, mas de maneira errônea, de evolução, de civilização, e cria o chamado darwinismo social. Esse darwinismo social, né, que a gente também intitula como o fardo do homem branco. Peraí, eu vou para a África, tá? Eu vou para a África prestando um favor a essa civilização que é primitiva, com um discurso de civilidade e progresso. Eu estou atrás de petróleo. Eu acho que isso é muito determinante. Na verdade, o primeiro conflito mundial, o segundo conflito mundial, estão aí tendo como centro o petróleo. E os resquícios do segundo conflito é que gera toda essa questão do mundo do Oriente Médio. Respondendo ainda mais a você. O que são os conflitos no Oriente Médio? É pós-Segunda Guerra Mundial, cronologicamente falando. E aí eu trago um recorte para que vocês, né, esmiuçem ainda mais, que é o seguinte, eu acho que aliás, o principal conflito no Oriente Médio, sem dúvidas, pelo decorrer, pela longevidade, todos eles têm longevidade, mas esse eu acho mais é o árabe-israelense. E o árabe-israelense se dá pós-Segunda Guerra Mundial, quando a ONU, recém-criada, ela apoia a criação do Estado israelense dentro de uma região que é a Palestina, né, onde já vivem os palestinos que são os árabes, e obviamente que os palestinos não se sentiram felizes com a criação desse Estado com o apoio estadunidense. Aí você começa a conectar. Por que é que os Estados Unidos e Israel estão sempre conjuntas? Israel é como disse uma vez Barack Obama, ex-presidente estadunidense, né? Israel representa olhos e ouvidos dos Estados Unidos no mundo do Oriente Médio. Porque é um mundo, e vocês bem sabem, podem até explicitar melhor, marcado pela riqueza petrolífera. E os Estados Unidos, apesar de maior produtor mundial, mas não tem as maiores reservas. E ali se encontra, em termos regionais, é a maior reserva. Daí todo o interesse, né? E aí você tem exatamente esses conflitos que começam, e é interessante que o desenrolar desses conflitos árabes-israelenses vai descambar na primeira crise do petróleo, 1973. Deixo até em aberto para que vocês falem. É a primeira vez que você tem muito abertamente dizendo, olha, tem uma crise internacional do petróleo afetando as pessoas globalmente. É preciso pensar que no Brasil a gente já pensa em quê? Em Proálcool, que é o primeiro a promover, governo Geisel. Por quê? Peraí, essa dependência do petróleo e agora, por causa dessa guerra, o barril, né, está extremamente elevado, dificultando a condição de acessibilidade, tornando o combustível muito caro. Vamos pensar em energias alternativas, que são dois pontos, né? Sim. Primeiro, uma crise que afeta globalmente pela primeira vez o mundo. Segundo, a ideia de energias alternativas que veio ganhando força nos últimos tempos, né? Hoje as modalidades aí estão mais do que Sim. representativas, né? E ainda há nesse contexto histórico que você coloca a criação da OPEP, né? É aí que entra a ideia, né, dos povos árabes em dizer, ó, vamos criar aqui um organismo geopolítico que vai controlar o nosso tesouro,
porque isso aqui é nosso, a detenção do poder, né? As reservas petrolíferas majoritariamente estão no Oriente Médio, tem uma grande reserva venezuelana, objetivamente em conflito contemporâneo também, e aí você vai começar a ter dois lados de conflito, dois textos reais, né? Não são mais contextos, agora são fatos que a gente tem ali, né? Que é a questão da reserva petrolífera controlada por um organismo multilateral que é a OPEP, e você tem os povos, né? A gente tem os persas, a gente tem os árabes, a gente tem o contexto religioso islâmico, o judeu, o cristão, que a gente muitas vezes nos conflitos aí fica pano de fundo ali, mas ali presente. Então aquilo começa a desenvolver um interesse, que aí na geopolítica tudo é movido por um interesse. Não há amizade na geopolítica. Exato. Ninguém é amigo de ninguém, todo mundo está ali por objetivos, às vezes não muito claros. Sim. Mas aí começa o movimento intervencionista americano em financiar os grupos, né, mais à frente denominados aí de grupos terroristas, que vão fazer o contraponto dentro dos governos, né? A rebeldia, os rebeldes, né? Aqueles que vão fazer essa dominação de espaço. Para deixar isso mais até, vamos dizer assim, profundo, Fagner, sua fala é muito boa. Achei perfeito. Os Estados Unidos primeiro financiam a guerra, né? Se você pensar na Al-Qaeda e o próprio Talibã, foram colocados no governo do Afeganistão, dentro do contexto de uma Guerra Fria, exatamente porque naquele momento a União Soviética estava presente e ele queria expurgar a influência soviética dentro da área e treinou esses grupos, né? Como diria, prova do próprio veneno. Tempos depois, a própria Al-Qaeda é quem promove o ataque ao World Trade Center. Por quê? Porque os Estados Unidos ofertou essa oportunidade, como no passado em outras situações, como, por exemplo, as independências, né? Objetivando, mas depois ela vai lá e segura o local. Cuba é um grande exemplo. E aí, dentro desse viés, tempos depois, você tem esse financiamento, mas os Estados Unidos está o quê? Interessado no quê? Petróleo. Afeganistão. Começa a promover uma série de explorações. Isso foi criando uma orgeriza. Então a gente está falando aqui do berço, da origem, do maior atentado histórico para os Estados Unidos da América, que é o atentado ao Trade Center. E tem uma relação direta com essa intervenção, com a busca de petróleo, e que tempos depois vai se voltar, né? O próprio conflito do Irã hoje, né? Eu ia Que falar, vai vir em eu ia citar. 79, Eu ia citar. que também tem uma mudança dentro do Irã, né? Não só uma mudança de influência, mas também uma mudança política e social, né? Eu acho que até, Simone, agora ela tem até uma boa intervenção, porque os Estados Unidos ele não está só pretendendo, eu acho que o primeiro expoente é a economia. Depois ele começa um processo de ocidentalização, que é mexer com a cultura educacional. Nós somos, infelizmente, eu até digo sempre, né? Eu entendo o Brasil, muitas vezes, como uma nação genérica estadunidense. Pelo comportamento, muitas vezes, até submisso aos Estados Unidos e por uma cultura fortemente inserida no nosso comportamento, né? Visto isso, os símbolos estadunidenses estão presentes em toda Aracaju, em toda Sergipe, em todo o Brasil. E aí vem essa ideia. Quando você fala do Irã, aí você diz assim, né? Como é que os jornais trazem? Os Estados Unidos derrubam o regime dos ayatollahs, né? O Ali Khamenei foi morto, né, nessa primeira ofensiva, em prol de um contexto democrático. Geograficamente, você traz a importância do Irã em termos da geopolítica mundial. O Estreito de Hormuz, né, que por ali passa 20% a 25% do petróleo mundial. Quer dizer, com relação ao Irã, para além do petróleo, existe a questão estratégica, né, do Estreito de Hormuz. Aí você vem e resgata um pouquinho a história. Lá atrás, os Estados Unidos tentava aculturar, entendeu, o Irã, trazendo fortemente, né, as suas ideias. Existia um Shah, que é um posto governamental, que é como se fosse na época um rei, Reza Pahlavi, que ele era vendido aos Estados Unidos e ele permitia a ocidentalização, né, do Irã. Aí vem a questão cultural iraniana, islâmica, dos próprios ayatollahs, na época, né, o Ayatollah Khomeini, e ele é, por exemplo, a pessoa que lidera uma revolução islâmica que expulsa a embaixada estadunidense, que expulsa a influência. O Reza Pahlavi pede até asilo nos próprios Estados Unidos da América, e aí você começa a entender o Irã como um rival dos Estados Unidos.
Então, hoje, chegar a as justificar, peças. o Irã promove enriquecimento de urânio para promover uma bomba atômica, uma ameaça mundial, mas eu que tenho bomba atômica, eu que já usei em Hiroshima e Nagasaki, É né? verdade. Como é que E é? aí o telespectador, né, você que está aí nos olhando agora, sabe que no passado, né, os Estados Unidos sofreu essa, vamos dizer assim, essa expulsão do Sim. território iraniano por eles serem resistentes a essa cultura. Dali vem as intervenções, os estímulos dos ataques ao Irã são históricos desde 79. Sabe o que é interessante? Veja só, a gente explora mais um pouco, não só um gênero textual, e sim vários. Quando você, Fagner, coloca assim, existe sempre um fluxo de interesse. Isso é algo chamado de uma tese. Então, como é que a gente vai encontrar isso possivelmente em um artigo de opinião, Sim. em um editorial? Porque qual é a normalidade? O artigo de opinião, eu vou procurar um especialista para que possa vir falar, dar a sua opinião sobre determinada problemática social, e nisso, aí eu vou para Rômulo. Eu vou trazer as estratégias de persuasão, ou seja, no meu artigo de opinião, na minha proposta de introdução, eu tenho que trazer uma tese, que é a minha opinião, defesa do problema, e trazer dentro dela, no desenvolvimento, uma forma estratégica de tentar realmente comprovar que eu estou certo. Aí, quais são as estratégias que vocês dois citam? O processo de comparação, o processo da justificativa do porquê realmente essas problemas sociais são existentes, o reflexo do fruto do interesse, a boa colocação sua na ideia de dizer assim, o processo cultural ele é afetado, existe uma educação que ela é utilizada para moldar o comportamento. Porque esse processo educacional ele vem realmente para transformar e mudar o comportamento da população ao ponto de dizer, ó, quem está errado são eles, não somos nós. E nisso ele conquista. Aí o que ocorre? O editorial, quando você fala do editorial, é uma coisa fantástica, porque o editorial ele é um gênero que todo ano cai na prova do vestibular. E o que ele traz? O próprio jornal, através dos seus editorialistas, ele cria essa estratégia da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Só que aí onde é que acontece? É a tese do jornal, é o ponto de vista do jornal. Como é que esse jornal está se colocando diante dessa problemática social? Há um ponto realmente de tentar trazer as estratégias, que ele aprofunda a estratégia de desenvolver a tese dele através de uma explicação, de uma justificativa, de uma consequência, de uma exemplificação e muitas vezes de uma comparação. Aí o que ocorre? Aquela pessoa que está a ver e muitas vezes não entender, ela torna-se conquistada e acredita realmente no ponto de vista. São essas situações que a gente tem que tomar muito cuidado e a forma de trazer isso de uma forma interdisciplinar entre várias áreas para mostrar para o aluno como é que poderá cair e qual é a intencionalidade. Porque eu posso ter um jornal lá na minha prova que ele venha trazer um conteúdo muito sensacionalista, Sim. porque eu quero mostrar o que eu realmente quero e não a realidade que está por trás de todo o fato histórico. Posso fazer uma pergunta para os geógrafos aí? Deve. Eu acho muito interessante trazer, por parte de vocês, um aprofundamento sobre a importância do petróleo no sentido de sociedade. Quais são os impactos diretos? Aonde está o petróleo? Por que é que o petróleo, né? Porque a gente discute, mas o que é que o petróleo tem, né? Sei lá, nas suas camadas, nos seus contextos, que afetam tanto e por que essa busca absurda que tem 200 anos que ele causa impactos na sociedade? Vamos brincar aqui. Eu tenho certeza. Bora, já vai começar aqui, não tem pano pra manga. Primeiro a gente percebe, né, Romulo, que no discurso global, petróleo é combustível. Sim, a É? primeira coisa que a Isso, pessoa é fala. isso, Isso é o geral, é. E aí a eletrificação, a falta de dependência do petróleo e tal. E na prática isso não é fato, né? A gente aqui, para a gente hoje estar aqui nesse momento, a gente está cercado de petróleo. Os plásticos, Até né? aprendi, As professor. Tá vendo como resinas, isso é né? interessante? Cosméticos, professor Simone, né? Para fazer um batom, para fazer uma maquiagem, você vai ter a presença de petróleo, né? A barla, você vai ter o asfalto para asfaltar as Sim. ruas derivado de petróleo. Então, combustível de avião, que é uma coisa que foi super inflacionada, passagem aérea subiu bastante, querosene por uma de questão avião. do querosene do avião. Então, a lógica do petróleo ela é muito superior ao eixo de combustíveis, né? A gente tem hoje o trânsito naval depende do óleo diesel, né? Os navios majoritariamente, tirando os navios da BID, que são híbridos e tal, eles trazem essa questão da dependência petrolífera. Aí a gente vai para uma esfera também que é muito dependente, hospitalar.
né? Sim, Olha aí. Porque as uvas hospitalares, elas derivam de petróleo. Imagine aí, a gente está numa crise agora de ebola, né, no continente africano, é uma ascendência viral de algumas gripes, né, H5N1 aí circulando, a gripe aviária novamente. Então, esse contexto, o isolamento, né, hospitalar de contato, sempre vai ter a presença de petróleo, né, a National Geographic tem um documentário que ela mostra o mundo sem petróleo, como é que o mundo pararia em 3 horas, os Estados Unidos para primeiro. Como é documentário do professor. É o mundo sem petróleo, O o mundo sem tá petróleo. vendo? E aí, Esse já pode anotar. o curioso desse documentário, professora, é que o Brasil funciona, porque o Romulo falou aqui do Proálcool, né? Sim, E sim. aí o Brasil continua. O mundo para, os aviões começam a E parar. de lá para Brasil cá tem né? outras E aqui a alternativas, gente né? tem alternativas. Os carros majoritariamente são flex e a gente olha muito para a questão combustível. Então, quando a gente fala de petróleo, há toda uma logística envolvida por trás dele, né? Sem o petróleo não tem o plástico, não tem a percepção do verniz, não tem a percepção Coisa boa, é de isso. Tá vendo? muitos fatores produtivos que fariam para a gente uma falta Sim. objetivamente rápida. Então, tudo não é transição energética, porque a gente está numa sociedade que maximiza tudo. Né? Sim. A gente poderia até dizer assim, que se hoje nós tivéssemos outros combustíveis sendo prioritários, né? Ou seja, tomando o lugar do petróleo, mesmo assim o petróleo continuaria sendo muito... É Exato. isso. Extremamente É essa importante. parte que eu acho importante Extremamente a importante. sociedade entender. Esses conflitos do Oriente Médio, ele tem 3 nuances importantes que a gente sempre tem que considerar dentro da geopolítica. Os refugiados, que são a sociedade em geral, que não tem nada a ver com o conflito em si. A gente tem a logística de transporte, pelo mapa que está aqui na tela para a gente consegue ver os eixos, né, de transporte. O canal de Hormuz, por cima, e por baixo a gente tem aí a entrada, né, Kleber, do Estreito de Suez, né, canal de Suez. Então, ali, o comércio global, a encomenda da gente lá da China, a encomenda que tem que passar por ali, passa nessa região, não tem jeito de não passar por ali. E, objetivamente, tem uma questão que não é o petróleo, é a tecnologia que está sendo produzida para essas guerras, para esses conflitos de modo geral, né? E para justificar, Romulo, a questão da narrativa, né? Mas eu criei um ataque, Israel, certa feita há poucos anos atrás, atacou o Irã utilizando um vírus de computador. Sim, sim. Invadiu as usinas nucleares, invadiram as usinas nucleares e começaram a simular um painel de controle falso, onde demonstrava números de normalidade nas refinarias, nas centrífugas de urânio, enquanto eles desaceleravam as centrífugas para aumentar a temperatura e criar um cenário análogo ao de Chernobyl. E a galera operando as usinas não ia perceber aquilo. Resultado, esses vírus, né, criados para um conflito, se eles caem na mão da sociedade geral, e aí quando a gente fala de guerrilhas, de grupos, o Brasil também tem, né? A gente tem que considerar que no Brasil existem grupos não guerrilheiros propriamente ditos, mas do poder paralelo, né? E aí o que é que ocorre? Aí ele não vai roubar na sua vida, não vai centrifugar a sua vida, mas vai invadir um telefone celular, vai pegar uma senha bancária, vai fazer um estrago social significativo, utilizando instrumentos de inteligência artificial que são, dentro desses conflitos atuais, o principal ponto de desenvolvimento. Nós temos 2 questões muito importantes. A tecnologia que esses conflitos estão ajudando a desenvolver, tanto no eixo médico, quanto no eixo de conexão, né? A gente teve ontem um médico chinês fazendo uma cirurgia num paciente aqui no Brasil, né? Uma distância de um meio mundo, né? Objetivamente falando, o cara fez uma cirurgia a essa distância. Graças a petróleo, graças ao desenvolvimento da guerra, né? graças ao desenvolvimento Os tecnológico. grupos terroristas, eles surgem a partir do petróleo. Do petróleo, porque eles têm que ser Eles são financiados, né? Os petrodólares. Petrodólares. E aí, Kleber, tem um eixo também que a gente da geografia tem que considerar, que é a Rota da Seda, Romulo. Mas não a antiga Rota da Seda. A nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda. One Belt, né? One Road. Eu sei falar Da bem da China. antiga, viu? Fica à vontade. Nesse eixo, cara, veja que prato cheio para uma narrativa chinesa dizer assim, ó, tá vendo aí?
Os estreitos estão bloqueados. Sim. Se eu não criar uma rota terrestre que ligue Xangai a Madrid, Isso. através de um sistema de trens, eu não vou conseguir levar as mercadorias, eu não vou levar o petróleo, eu não vou levar todas as estruturas de necessidade. Aí cria-se uma outra narrativa, necessidade social. E sem Né? contar também, Fagner, a parte da até o próprio controle que tem a parceria China e Rússia, pegar o Atlântico Norte, né, desculpa, o Oceano Glacial Ártico, e pegar aquela rota também, aproveitando do aquecimento global, para criar essas novas rotas de navio. Não usar A o gente que já abre, tem esse domínio. já se abre uma outra frente de debate que são os futuros conflitos que se desenham, né? Sim. Questão da Groenlândia, né? Por que o Trump tanto falou em dominar o território da Groenlândia, né? Sim. Por que recentemente Brasil, né? Cuba tem sido objeto de necessidades, de bloqueios, né? A gente tá falando de um país que passou aí 47 dias sem energia elétrica para absolutamente nada, mais uma vez pegando aqui o eixo da pergunta de Romo, por falta de petróleo, né? Porque na Revolução Industrial nem todos os países avançaram, né? Cuba, pelo seu isolamento, né? Que não é opcional, é importante a gente dizer isso, foi imposto, né? Tem gente que nasce em Cuba dentro de um bloqueio Sim. e morre em Cuba dentro de um bloqueio, não viveu a Cuba objetivamente livre, né? E a gente observa a força do óleo, né? O petróleo, né? No Brasil, trazendo nosso contexto, né, Romulo? Uma das empresas mais importantes do mercado brasileiro de ações é a Petrobras, né? É lucrativa, rentável e extremamente importante para o eixo econômico da Que gente, hoje é a né? PPSA, né? Que ela Isso, não funciona mais só como uma isso. estatal, né? Ela se abre ao mercado, ela Isso. torna-se uma economia Recebendo mista, investimentos. né? E a gente começa a ter esse controle, né? Controle do óleo, mas como um objeto de massimificação da economia. Dubai, né? A gente viu Dubai ser objeto de ataques, né? E aí ninguém, a gente teve brasileiros, colegas, inclusive nossos, que estavam em Dubai naquele momento e ficaram presos lá na cidade sem conseguir pegar um avião de volta, Uhum. né? Isso não passa na cabeça de ninguém. Pô, fiz uma viagem dos sonhos, fiz todo um investimento para conhecer os petrodólares e seu poder, porque ali está personificado todo esse processo, e você acaba passando por essas logísticas. Então, quando a gente observa, e é importante para o aluno que vai fazer um vestibular entender uma coisa, a, a, a cobrança de um conflito do Oriente Médio, ela não é só do eixo histórico. E na maioria das vezes, nos vestibulares brasileiros, é menos no eixo histórico, o conflito árabe-israelense é uma exceção, do que propriamente dentro do contexto paralelo. Desdobramentos econômicos, desdobramentos sociais de refugiados, custos de guerra que chamam muita atenção, né, Romulo? Matematicamente falando, o pós-Segunda Guerra Mundial seria para esses custos caírem, uma era pacífica. E eles aumentam de maneira exponencial, né? E alguém tem que justificar isso através de narrativas, Sim, sim. né? Olha, a gente tem que se proteger, tem que policiar o mundo, tem que fazer um Sim. movimento de proteção. Então, há toda uma esfera que o pano de fundo, de fato, é o óleo, o petróleo, mas quando na prática o funcionamento social, a era social é mais importante do que qualquer discussão E petrolífera. sabe o que é interessante? Pensando no lado de um texto dissertativo argumentativo, quando você coloca, Fagner, o processo tecnológico e a necessidade de você, do indivíduo, cada vez mais, ele ter o conhecimento das consequências negativas que isso pode acontecer. Quando você diz assim, olha, o médico estava em tal local e fez uma telemedicina muito eficiente que veio proceder uma cirurgia, mas que infelizmente por não ser acessível a toda a população, na perspectiva de trazer essa tecnologia para o lado benéfico, isso vai trazer situações negativas, porque aí é onde é que a gente começa a perceber cada vez mais quem é aquele indivíduo que usufrui da educação midiática, que utiliza essa tecnologia em benefício para uma melhoria da medicina, uma melhoria da educação, e todo esse processo também da falha, como você diz, olha, nós fomos corrompidos, houve essa forma de ser invadido. Mostra-se para um texto dissertativo que o processo tecnológico ele vem para facilitar a vivência social, mas ao momento que eu tenho pessoas que não conseguem ter esse acesso à educação midiática em benefício para o mercado de trabalho, o processo educacional, eu tenho uma população muito parte que está excludente disso, porque nem todo mundo vai usufruir.
E a outra falha também é problema, que é um argumento problema para a nossa redação, se caso venha algo de tecnologia. A perspectiva também de você verificar um processo estrutural, os nossos hospitais brasileiros ainda são falhos no aspecto estrutural da medicina. A própria ideia de um médico ainda, muitos médicos, ele tem um processo, como é que eu posso dizer, aquela medicina tradicional e não a medicina renovadora, que vai naquele processo de você habituar, ver a medicina com um aspecto de melhor diagnóstico. Aí você também vê que quantas pessoas hoje ainda sofrem com procedimentos tecnológicos que poderiam facilitar um diagnóstico mais rápido e preciso, porque eu não tenho isso na rede hospitalar, eu não tenho isso no UBS. Então, todo o petróleo em si ele ajuda a esse processo que muitas vezes está invisível, porque nós não temos o conhecimento. E Aí, quando o Rômulo diz, um papo desse é muito interessante, até para ampliar o conhecimento e o processo de valorização e cuidado. Isso que Esse você aluno, falou. o aluno aí que está anotando aí a dica de Com certeza. Vai Já dar- anotou. Já anotou, né? Temos um personagem aí nesse contexto que previa isso, né? Na geografia tem o Milton Santos. Sim, Né? sim. Para uma nova globalização. Com 100 Milton anos, Santos, né, de Milton 100 anos. 100 anos. É, Foi 100 tema anos. extremamente importante, né? É. Nosso Ele vai vizinho falar, baiano, né? Milton Santos. Isso, mas que ele deixa uma coisa muito clara para a nossa redação, que infelizmente nem toda a população consegue Que é essa usufruir disso. globalização perversa, né? E Perversa. como você Exato. falou, a distância é gritante, né? Fagner falou de um médico chinês operando alguém aqui no Brasil. E aqui no Brasil, na parte pública, temos uma telemedicina que é ainda Isso. arcaica. É uma sala com o médico substituído por uma televisão. O médico está não sei aonde, atendendo vários pacientes em várias UBSs. E é só assim, é uma fala rápida, é algo que é passado assim à distância, não tem mais aquele... Precisamos marcar, professor, aquele para fazer uma contato. defesa sobre isso. Né? A sobrecarga do médico, Não, o não, processo e estrutural, né? não, e eu tô falando da É. distância gritante das tecnologias, né? Como A acessibilidade, na Acessibilidade. verdade. Sim, Né? sim, A sim. discussão não é a existência ou não delas, Sim, das sim. tecnologias, dos processos, mas a quem, isso era o Milton Santos, ele é fantástico nesse contexto. A quem essa globalização irá servir? Pronto, Sim, essa é né? uma fala muito Pelo pontuada. principal objeto. Se eu estou detentor do petróleo, da tecnologia de inteligência artificial, da evolução armamentista Isso. ou qualquer outra esfera, né, que hoje a gente percebe que ela está bipolarizada. De um lado eu tenho os Estados Unidos com o modelo fordista, né, e eu tenho uma indústria chinesa em uma velocidade absurda de desenvolvimento, que os caras construíram um viaduto em 24 horas. Né? Você monta um viaduto aí, em 24 horas na sua cidade, aí você pensa aí, prefeito fazendo um viaduto, quanto tempo vai demorar? Isso. E aí o cara vai, Aí vai finalizar também, o né? cara vai lá, faz uma construção, porque tem uma tecnologia, né? E automaticamente o que é que a gente vai perceber desse processo? Não é que ela vem ser demonizada, Sim, sim. como muitas vezes a gente vê, inclusive na educação, né? O pessoal demonizando a inteligência artificial. Não é isso, não é sobre isso. É quem vai ter acesso, Quem vai ter e acesso. qual o nível de discrepância que esse acesso vai trazer. Porque se alguém tem acesso a tal fato, mas a máxima social, que é a onda de pobreza maior do mundo, a maior parcela da população mundial, ela está ou muito próxima da linha de pobreza ou um pouco abaixo da linha de pobreza. Ela não vai ter acesso por questões econômicas e até mesmo por questões educacionais, né? Antes de Sim. começar aqui, a gente fala Educacionais, com sobre certeza. questões educacionais, né? Isso fará com que a gente tenha uma discrepância social, que é um ponto-chave da prova do Enem. O Enem é uma prova constitucional, né, Mamu? E Total. social. Total. É uma prova social e constitucional. Então, se eu tenho princípios legais que fazem com que a sociedade ela tenha parâmetros, mas eu tenho uma discrepância, Simone, lá na redação, lá no contexto da interpretação textual, lá na linguagem, onde a semântica da coisa não está se encaixando dentro da lógica, eu vou ter um E desafio. como ele coloca sempre, né, Fagner, em Rômulo e Kleber, é o mau uso dessa tecnologia. Perfeito. Entendeu? O mau uso é quando você diz assim, olha como é que eles estão utilizando a tecnologia no aspecto da modernização, até para invadir, para analisar, para bombardear, para utilizar de diversas formas. Então, assim, eles estão utilizando a tecnologia no aspecto de quem está no domínio, infelizmente está utilizando uma maneira de mau uso, prejudicial, e também você fala no aspecto da falha ainda, de rastrear, de inibir a forma como eu posso manipular e fazer com que essa tecnologia cada vez mais seja negativa para uma sociedade e não positiva. É. E assim, tá? Eu queria, além de tudo, né? Já falaram. Ave Maria, estamos saindo daqui agregados de valor. Né? Achei muito boa essa discussão.
Eu acho interessante também, a gente falou há pouco do Irã, e um outro recorte que já tem abordagens, né, na prova do Enem, que a gente precisa também suscitar nessa relação de petróleo, é a Venezuela. Né? Não sei se, mais uma vez, observar uma intervenção na Venezuela é muito raso, perto dessa discussão que nós estamos tendo aqui. Claro. Falar que Nicolás Maduro é um ditador e que precisava efetivamente, né, vamos dizer assim, ser deposto, né, eu acho que ninguém, via de regra, discorda de tal Sim, com ação. certeza. Se você estudar profundamente a história da Venezuela, você entende que ali, desde Hugo Chávez, houve uma herança deixada, só que eu até considero Hugo Chávez alguém mais populista, né, no sentido de ter um agrado e um apoio, né, posso dizer assim, da população, diferente do seu, que ele se auto-intitula discípulo, né, de Hugo Chávez, que é a figura de Maduro. E depois de Maduro, a gente percebe uma Venezuela que decai muito, que por vários momentos decreta estado de sítio, que justifica as intervenções, né, unilaterais do governo, perseguições, né, quedas constantes, né, com relação à questão de moeda, trocas de moeda e o empobrecimento ainda mais, né, generalizado, fazendo com que a Venezuela, nos últimos tempos, seja um ambiente de muito refúgio. Né? Muita gente saindo da Venezuela para buscar refúgio em outros lugares. Então, assim, eu deixar claro também para todos vocês que quando a gente fala, né, do regime iraniano, quando a gente fala da Venezuela, ninguém discorda que são processos autoritários. Mas a gente também traz um ambiente jurídico da coisa, da necessidade de defesa de soberania, né? Sim. O respeito à jurisdição, o respeito à soberania, o respeito ao entendimento de que aquela nação ela não pode ser vista como algo que eu vou intervir porque me desagrada. Né? Se a gente criar essa narrativa, a gente vai promover intervenções, inclusive nos Estados Unidos, né? Porque muitas vezes há uma narrativa que eu acho que merece um outro momento, uma discussão. Porque as facções criminosas elas são terroristas ou não são terroristas? Qual é a nossa legislação? Perfeito. Né, do enquadramento do nosso Estado Democrático de Direito? O que é o terrorismo aqui? Né? E aí eu trago, por exemplo, o que de fato, né, terrorismo se dá muitas vezes, são atentados públicos, né, por motivações políticas ou religiosas. Espera aí, as facções fazem isso? Então não enquadro. E com isso a gente não está minimizando a necessidade de combater. Eu acho que é importante para todos entenderem que a gente não está em nenhum momento minimizando de que esses governos são autoritários, de que essas facções, mas a gente discorda veementemente de que as narrativas sempre historicamente colocadas, né, elas vão justificar. E se eu pego a Venezuela entrando para o ambiente petrolífero, é a maior reserva, bacia, enquanto país, né? Então eu tenho na Venezuela uma riqueza absurda e a Venezuela ela sobrevive exatamente da exportação desse óleo. Perfeito. E aí há um dado momento que os Estados Unidos ele se desgarra da Venezuela. As problemáticas já aconteciam com Hugo Chávez, foram pioradas com Maduro e aí passa a promover bloqueios e sanções sobre a Venezuela. Lembrando que sempre foi um dos maiores compradores, né, de petróleo da Venezuela, e aí, obviamente, que se perde ali o fornecimento, mas ao mesmo tempo você quebra o país internamente porque você deixa de ter a receita. Né? Isso explicando de modo genérico. E aí, obviamente, na busca, né, desse histórico petróleo, preciso de mais petróleo, você diz assim, o ambiente agora é propício. Tem um presidente que tem um pensamento, né, eu acho que republicano raiz, na ideia de ser belicoso, na ideia de ser, né, expansionista, ele traduz todas essas doutrinas, né, de intervenção que os Estados Unidos promovem. Eu acho que antes dele, que eu acho que ele ainda é mais intenso com relação a isso, antes dele, a figura de George W. Bush, né, tanto o pai quanto o filho seria o último presidente comparável, né, com a figura de Trump, e ele justifica. Né? Eu tenho um ambiente perfeito. Na Venezuela tem um ditador. Se arrasta por algum tempo, mas ao mesmo tempo é uma rica bacia petrolífera em que eu bloqueei, em que eu promovi sanções, em que eu preciso desse óleo e agora o ambiente está perfeito. E aí, peraí, o que é que eu vou fazer? Vou tirar Maduro. Sociedade, eu tiro Maduro. Depois da retirada, o discurso somente é o quê? Petróleo, petróleo e petróleo. Numa arrogância tamanha que chega até a dizer, né? Não preciso mais do petróleo. O petróleo da Venezuela é suficiente. E as pessoas já se perguntaram o que foi feito da Venezuela pós a retirada de Maduro. Quais foram as mudanças ali? E esse é o maior problema, Rômulo, dentro de onde a gente vive nessa sociedade totalmente em rede,
A criação de narrativa, ela foge muito só da questão da linguagem e passa também a refletir ideologicamente as pessoas. As pessoas não consomem mais, não aprofundam mais. Elas consomem aquilo que chama mais atenção. Né? Então aqui cada semana parece que nós criamos centenas de especialistas na internet. Essa semana eu vou ser especialista em geopolítica. Agora veio o problema da H5N1. Agora sou especialista novamente em medicina. Então, parece que todo mundo quer ser especialista de algo e não se especializa em nada. A China proibiu isso aí recentemente, Foi. veio, né? Então, e essa criação completa de narrativas é o que, assim, ao meu ver hoje, né, é o que mais prejudica a gente conseguir compreender toda essa O complexidade. que é certo, o que é errado, né? O que é Não tem, acho que verdade, não o que tem é essa mentira. dimensão, né? Porque tudo é construído, cara. Tudo. Acho que a gente alavancou aquilo que vinha da Guerra Fria, que era aquela ideia de botar no HQ, de botar no cinema, botar Sim. algo. A gente alavancou esse processo à enésima potência e as pessoas estão começando a consumir isso de um jeito e tomando para si como verdade. E então ninguém mais sabe o que é verdade, ninguém sabe mais o que é mentira, ninguém sabe em quem acreditar, em quem fazer. E a gente vai criando uma sociedade muito mais caótica, né? De ideias de pensamento. Uma verdade que é perigosa, né? Muito. Porque você introjeta isso de tal maneira, tudo politiza-se, Sim. e aí você tem essa dicotomia e, consequentemente, as hostilidades, né, as agressões. E tem a ver, porque hoje qual é a narrativa, né? E quem consegue fazer esse controle, por exemplo, né? Você vê, por exemplo, na atual na atual gestão de Trump, qual é a primeira parte dele? Ele se junta com as big techs. Perfeito. Então, aquele cenário ali é grandioso para mostrar o quanto que hoje o conflito é muito mais midiático do que... Existe, claro, aqueles que vão sofrer, mas a maioria das pessoas vão consumir aquilo que é midiático. O próprio Irã começou a fazer várias historinhas usando IA Sim. para mostrar os Estados Unidos na visão deles. É absurdo o que está acontecendo. Então, essa dinâmica Inclusive- global está sendo... Inclusive, É vamos perigoso É demais. sofrer, muito vamos perigoso. sofrer de um contexto de sequer estar presente direto no conflito. Nós vamos sofrer por uma crise psicológica, Sim. vamos sofrer por uma crise emocional de superexposição. Sim, Hoje a gente não consegue abrir uma rede social sem ser bombardeado de narrativas, de muitas vezes informações dentro de um viés político sim. do seu desejo. Então, quando as redes sociais elas constroem essa gama de dados, né, os microdados, acaba gerando para a gente todo um conjunto de macroinformações. Só que elas não são filtradas. É aquela situação, é uma sociedade imediatista, Sim. a qual consome muito superficial, porque é aquela coisa ali rápido, então é assim, entendível tirar várias interpretações, a demonstração de cada vez mais as falhas das estratégias dos órgãos responsáveis, esses órgãos responsáveis pela perspectiva de proibir, de inibir o que é fake e o que não é fake, para que eu possa realmente cada vez mais orientar uma população para que ela possa distinguir o que isso é verdade ou não, para mais tarde não propagar o velho Eu tinha discurso saído de daqui com ódio. 2 programas, É dois possível. episódios. Já vê como Já sai, Mas já você, tá planejado, já sério, pega, já tá você vê planejado. como uma coisa é politizada, é que assim, Trump hoje ele tem uma reprovação do seu público, né, interno, que ela é acima dos 60%. E no Brasil tem uma aprovação significante. No mundo, o Brasil é o país onde mais pessoas apoiam as intervenções, para você entender tamanha politização. Porque são coisas diferentes, né? E a insanidade, né? Quando É. a guerra apontou a guerra. Até os postos aqui, É. a gente fugiu até do imediato, que imediato é o agora. A gente foi pré-imediato. Imediatista. Porque os postos já tinham aumentado Já há tinha. semana. Não tinha nem sequer Como isso é chegado aos novos perigoso, né? valores. Eu penso aqui. como isso é perigoso. E as pessoas já ficaram assim, eu vou ter que ir no posto porque É. a guerra começou, eu vou começar a ter que encher o combustível agora. E é porque- estratégico, né? Ação estratégica. Isso ocorreu nos Estados Unidos. A indústria automobilística gera os SUVs Pra nos poder Estados Unidos realmente- para poder você burlar a legislação que não permitia você encher o tanque de um carro comum. Então, tanto que isso monetiza, né, dentro de um contexto. Então, o corte monetiza, né? Aí na história tem aquela percepção, né, Romulo, que uma mentira contada, Sim, né,
várias vezes. É importante dizer que assim, a frase não foi dele, mas se imortalizou ele dizendo, né? Ministro da propaganda nazista, né? Exato. Joseph Goebbels. Exato. Uma mentira contada várias vezes torna-se uma verdade. E isso a gente, na globalização, a gente não só replicou, como a gente normatizou, né? Sim. Porque se você solta aí um corte numa rede social que tenha muitos compartilhamentos e um alcance elevado, o algoritmo do rede social ele vai mudando conforme a sociedade vai se adaptando a ele, para que ele consiga também monetizar aquilo. Então a gente acaba gerando, como o Romulo citou aqui, né, uma circunstância onde o Brasil defende intervenções militares em territórios estrangeiros mais do que a própria população diretamente envolvida nos conflitos. Defende intervenção aqui. E isso traz um contexto social E você vê, bastante e complexo. você vê o poder hoje é bélico, seria esse bélico digital, porque Sim, quem controla hoje como fazer isso, controla toda a realidade, do jeito que ele bem entende. Mas a gente, É isso, é antes isso. de finalizar, Fechou. porque senão vai passar 5 horas. Já deu. Não, já tem 2 roteiros já engatilhados. Mas antes de finalizar, eu queria trazer também algumas indicações que eu acho que é importante, já que nossos estudantes estão assistindo a gente teve várias falas aqui, falamos sobre contexto histórico, contexto geográfico, contexto linguístico também. Sim. Então, assim, eu acredito que vocês têm um prato cheio de assuntos para anotar, temas para serem compreendidos, aprofundamentos. Vocês, acredito que todo mundo aqui conseguiu trazer a relevância desse contexto global, né? Não só o Oriente Médio, que é o foco, mas partir do Oriente Médio para entender o mundo e hoje compreender também o papel dessas duas grandes potências, que é China e Estados Unidos. China pela sua atual expansão, Sim. como o Fagner colocou aqui, dessa nova Rota da Seda, que é essa expansão absurda de telecomunicação, de transporte, que é gigantesca, que ele vai pegar ali da China, passa pela Rússia, Ásia Central, Sudeste Asiático, vai para a África, vai para a Europa, é gigantesco para mostrar esse domínio hoje chinês. E todo esse contexto também de como as narrativas são criadas, como que a linguagem é importante, você conseguir compreender. E em uma cultura tão midiática quanto a nossa, precisamos dessa educação midiática de entender e diferenciar o que é um meme do que é um fato, né? Do que é uma notícia. E para a gente fechar aqui, acho que é interessante eu separei aqui algumas ideias, né? Alguns livros, alguns filmes para que vocês possam pegar esse contexto de guerras, né? Eu gosto muito do Persepolis, de que é uma HQ e uma animação maravilhosa que mostra o contexto da Revolução Iraniana de 79, né? Revolução ou golpe, né? Depende do ponto de E vista. tem um filme muito bom chamado Argo. Assistam Argo. Maravilhoso. E é uma produção estadunidense, porém extremamente crítica, tá? Assistam Argo. Maravilhoso. Você teria alguma indicação, Fagner? A gente tem, na verdade, 2 livros também eu queria indicar. um conjunto pleno aí de eventos, né? De eventos. Aí é uma percepção da redação, dentro do contexto de vocês, de leituras de notícias, né? Isso. E sair um pouco do contexto só do cinema. A gente tem visto isso muito nesse mundo, na construção das redações. O cinema, as séries e tal. O TikTok. Notícia, gente. Vai lá, BBC, CNN, né? Quem conseguir royalties vai também ler informação de fato de qualidade, separa os vieses políticos que vão estar contaminando os editoriais dessas emissoras também, Sim, né? Isso importantíssimo. é importante a gente analisar, e traz repertório de qualidade para dentro da sua escrita, né? A gente tem sido muito isso, né? Uma necessidade objetiva de melhorar a qualidade do vocabulário. Com certeza. Muito. O Enem subiu bastante o nível do vocabulário nas provas. Então, a leitura de textos jornalísticos de fato, de livros, leitura do Milton Santos, Rubens Bal, trazer esses personagens para a discussão contemporânea. Rubens Bal, Era dos Extremos. Como as Democracias Morrem também, uma excelente literatura. maravilhoso. Para além de Argo, um outro filme muito bom chamado Zona Verde, muito bom, que traz as narrativas de intervenção na contramão disso, né? A crítica sobre o nada achar, mas justificar a intervenção para o público. O Zona Verde traz muito bem isso.
é com até Matt Damon, muito bom nessa crítica aí. Guerra ao Terror é outro filme também que merece. E detalhe, tá? São produções estadunidenses, porém críticas. E você, Eu acho que eu vou além dessa visão de vocês, professores, porque o que ocorre? A valorização desse aluno cada vez mais na perspectiva de entender que a redação e a interpretação não é somente o professor de redação e só o professor de interpretação, e sim uma aula em conjunto. O processo que vocês dão continuidade nas aulas de vocês, que traz um repertório legitimado, ele é pertinente e traz a produtividade, para que esse aluno realmente possa aproveitar tanto nos seus textos dissertativos argumentativos, como na parte também das interpretações. Porque foi mencionado várias coisas maravilhosas de repertório aqui. O Milton Santos, certo? O fator do darwinismo, professor, que legal, maravilhoso, amei a sua colocação. Então, é isso que a gente vai analisar. Eu penso além de analisar as aulas da parte de geografia, de interpretação de ataludade, como algo que vem agregar ao processo de um texto muito bom na redação. Porque, como o Fagner coloca, a nossa redação, cada vez mais, ela está exigente em quê? O repertório não sai de um repertório de bolso, o chamado repertório coringa, que você está utilizando de uma maneira sem o link, sem a conexão com a argumentação. Perfeito. Então, ó, viram aí, né? Então tem várias dicas Ouça que mais. vocês podem aprender também descansando. Todo mundo pode aprender descansando. Isso é bom, viu? E vocês pegaram a ideia de Simone, né, galera? Pega as aulas também, Isso, né? com Todas as certeza. aulas têm algo que você possa retirar, que você pode utilizar, né? Então, a gente tem uma infinidade, vocês têm infinitas possibilidades Eu me para senti privilegiada, tive essa saída. nada. Privilégio foi Aplica- nosso. Pensou. Bom, gente, ó, agradeço realmente a aceitar, né, o convite, a gente conversar aqui, trocar essa ideia aqui, para mim é riquíssima. Por mim, todas as aulas poderiam ser assim, esses diálogos, acho que seria muito mais proveitoso. E agradecer você que ficou até agora, né? Lembrar de deixar o likezinho também aqui, que é importante. Comenta também, coloque suas dúvidas aqui, tá? Para a gente vai esporadicamente respondendo, pode ir lá acessar e, bom, a gente tá aguardando aí pro próximo Até trazer episódio. ideias, né, minha gente? Do algo que eles que realmente queiram também, que a gente possa abordar. Por E favor, bom pode ter jogar essa tema. Enaltecer a iniciativa também da escola, né? Do Sim, Promundo. Sim, com claro. certeza. Em ter um estúdio como esse, né? Nos permitir essa infraestrutura para que isso aqui seja de fato um ambiente de debate, de intelectualidade e crescimento. E que Né? possa ajudar a comunidade a É. também participar disso, né? Que acaba levando a escola para próximo do aluno, mas e Isso. próximo da casa do aluno, e Maravilha. que ele É. tenha essa participação, né? E até a troca de conhecimento, né, É, meu filho? muito Que um vai bom. engrandecendo, vai acrescentando. Então, dá um É do isso. like, comentários, um abraço, Valeu. até a próxima. Tchau, tchau.